Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou passar todas as informações importantes para quem está precisando, para quem está procurando aí por um nicho feito sob medida, tá ok? É a situação que você vai ter exatamente o que você precisa, não é como na situação em que você compra algo e vê se vai dar certo. Então você vai lá, vai tirar as medidas, vai me passar as informações e eu vou passar um orçamento para vocês. Então, para quem quiser solicitar, o link do anúncio está na descrição do vídeo. Aí utilize o campo de perguntas. Aqui eu vou passar todas as informações importantes que seriam referentes a como você deve passar a solicitação de orçamento, que é importante informar, e algumas possibilidades que são variações. Eu consigo fazer todas elas. É só importante que você me diga exatamente o que você precisa para que seja construído da maneira que você precisa. Também já ressaltando que na hora de solicitar o orçamento e tal, considerando tudo que eu vou mencionar aqui, informe também o CEP, tá ok? Porque peças maiores e tudo mais fica sob minha responsabilidade fazer o envio, então eu preciso também já calcular o frete. E também, enfim, no decorrer do vídeo eu vou mencionar a respeito do aspecto de montagem, porque essas peças grandes, a única maneira da gente garantir que elas cheguem intactas no local é desmontando e fazendo o envio numa embalagem mais compacta. Isso também ajuda na questão de baratear o frete para quem compra. Então vamos lá. Na hora que você for solicitar o orçamento, quais são as informações importantes? Largura, altura e profundidade, ok? Por exemplo, esse aqui tem 1,12 m por 20 por 18, ok? Então essa é uma das informações que você tem que passar. Aí já mencionando aqui a questão das variações que pode ter. Esse nicho que você está solicitando o orçamento, ele pode ser com fundo ou sem fundo. Por exemplo, esse daqui ele tem o fundo. O fundo ele é feito em MDF de 3 milímetros. Nesse caso é um nicho branco, então o fundo é branco também. Se for o caso, se você quiser solicitar, olha, eu quero que o fundo seja em 15 milímetros, também é possível, mas sempre considere, tá? Se é isso que você precisa mesmo, porque se eu digo, olha, eu quero 18 de profundidade, vai ter o fundo, ele vai ficar com 19,5 mais ou menos, utilizando material de 15. Então considere isso. Então a primeira possibilidade de variação é essa. O nicho nas medidas que você precisa, com fundo ou sem fundo. Por padrão, o fundo é MDF de 3 milímetros, ok? Agora a questão das variações. Eu vou utilizar esse outro nicho aqui para exemplificar para vocês outras possibilidades de variação, que está agora relacionado ao sistema de fixação. Como que você vai fixar isso na parede? Então, quais são as possibilidades? Eu vou começar pelo sistema de travessa. O que seria o sistema de travessa? Então, vamos supor, você solicitou um nicho e por dentro do nicho, por dentro, assim, ó, deixa eu posicionar aqui. Por dentro do nicho vai ter as travessas. Então eu acredito que esse aqui, além de ser o mais reforçado, é o mais simples de você fazer a fixação na parede, tá? Porque daí vai ter a furação aqui, ó, é só você furar e vai ficar já de fácil possibilidade de fixação na parede, não vai ter dificuldade nenhuma. Ainda nessa possibilidade de travessa, que eu recomendo para nichos maiores que vão suportar bastante peso, você pode solicitar, olha, eu quero só travessa em cima. Muitas vezes já resolve, travessa em cima. Eu quero travessa em cima e travessa embaixo. Então você consegue colocar parafuso embaixo e parafuso em cima. Nesse caso, fixação na parede, parafuso e bucha, ok? O sistema de travessa. Qual que é a outra possibilidade? A outra possibilidade é o sistema que a gente chama de cadeirinha, que é esses daqui, ó. Isso daqui que seria as cadeirinhas. É uma espécie de uma cantoneirinha, ó. Essa cantoneirinha, que é o seguinte, aí da mesma forma, a cadeirinha ela é fixada aqui no cantinho, assim, ó.
tá? Digamos, rente com o final do nicho. Aí, ó, vai ter a situação que ele pode ter fundo ou pode não ter o fundo. Nesse caso, obviamente, as cantoneirinhas elas são colocadas pelo lado de dentro, bem rente. Aí, na hora de você fixar ele na parede, aí você vai fazer o furo atravessando aqui o fundo, tá ok? Atravessando o fundo. Aqui eu tô colocando embaixo, mas óbvio, você pode, enfim, colocar as cadeirinhas na parte de cima, ou na lateral, ou até mesmo pelo lado de fora do nicho, ok? Aí seria o sistema de cadeirinha. Esse daqui também é um outro sistema que seria bem fácil a fixação, ok? Aí, por fim, eu tenho o último sistema, a última possibilidade aqui de variação, que seria a fixação invisível ou a fixação embutida na lateral, que é exatamente como está esse nicho aqui, ó. Tá vendo? Ele utiliza essas pecinhas aqui, ó. Aí esse daqui, o que eu vou dizer? Esse daqui talvez seja o que exija um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer a furação na parede. Porque você vai fazer a furação na parede, vai colocar o parafuso já lá na bucha e a cabecinha dele vai ficar para fora, ok? Depois você vai encaixar o nicho lá no lugar, dessa forma, eu vou mostrar aqui, ó. Aí você vai encaixar na cabecinha do parafuso e vai descer o nicho no parafuso, ele vai ficar preso. Aí, enfim, para ajustar, para ficar mais rente da parede e tudo mais, aí você solta um pouquinho ou aperta. Mas nessa situação aí tem que tirar a medida certinho para fazer a furação certinho lá também, na hora de colocar o nicho. Esse aqui talvez seja o que exija um pouco mais de atenção. Da mesma forma, ele pode ter fundo ou não, tá? Porque em algumas situações, quando você quer expor a parede, deixar a mesma cor da parede e tudo mais, é interessante que ele não tenha fundo. Então, essa seria a questão das possibilidades de variação para o sistema de fixação. Agora, vamos entrar aqui no aspecto de montagem. É difícil montar? Não, não é difícil. Eu vou mostrar aqui como que eu vou mandar. Observa essa peça aqui, por exemplo. Observa essa peça. Eu monto ela, obviamente eu preciso montar para concluir o processo e depois eu vou desmontar para embalar ela para enviar. Só que na hora que eu montar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas fitas aqui e essas fitas elas estão identificadas com um número, tipo 1, 2, 3, eu vou colocar o quanto for suficiente. Na hora que você receber, simplesmente você tem que colocar ou posicionar as peças no local que coincida ali com o número. Então não vai ter outra situação, não dá para inverter, tá ok? Então olha, aqui eu tenho na lateral 1 e 1, eu já sei que na hora de fazer a montagem, essa peça vai ser parafusada nessa. Aí para fazer a montagem, cara, simplesmente você vai precisar utilizar uma chave Phillips, ok? Até mesmo o fundo, eu utilizo parafusinho. Então, os parafusinhos menorzinhos você vai utilizar no fundo. Tá vendo? Então, enfim, a quantidade de parafuso é equivalente também ao tamanho do nicho. Mas é isso, vai precisar simplesmente de uma chave Phillips. Posso utilizar parafusadeira? Sim, pode utilizar parafusadeira, mas toma sempre o seguinte cuidado com parafusadeira. Parafusadeira, ela é muito forte. Às vezes, se você não tiver o controle ou se você não utilizar o controle de torque que tem na parafusadeira, ela pode apertar excessivamente até espanar o parafuso. Então, aperte com cuidado ou utilize o sistema de torque, tá? Aí, feito isso, montado, é só fazer a fixação na parede, considerando aí cada uma das situações, né? Travessa, cadeirinha, ou por sistema de fixação embutida ou invisível na lateral. Agora, enfim, só para concluir o vídeo, então basicamente é isso. Passa as medidas que você precisa, mencionando certinho, dizendo o que é comprimento, o que é largura, o que é altura, ok? Porque às vezes nessa situação acaba confundindo um pouquinho, se passar só as medidas, cada um acaba interpretando de um jeito, se colocar tipo 50 por 40 por 30. Ok? Então pode colocar tipo 50 por 20 por 30 altura,
ok? Aí também fica fácil de fazer a leitura para passar uma referência exata. Passa as medidas, informa se você quer com fundo ou sem fundo, informa qual é o sistema de fixação que você quer, travessa, cadeirinha ou embutido, e também informa o CEP, tá ok? Informa o CEP. E basicamente é isso, galera. Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. O link para o anúncio está no vídeo. Basta utilizar o campo de perguntas para solicitar um orçamento. Falou!